Graças a paz, queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, primeiro dia da campanha, que resposta, né? Abrir a campanha, entregar uma palavra para o povo de Deus. Amém. Glória. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ler um versículo que se encontra em Provérbios 25, amém? Aleluia. Seja engrandecido. Aleluia. Provérbios capítulo 25, verso 28. Que versículo abençoado, hein? Glória. Não sei quem escolheu, mas escolheu bem. Glória a Deus. Amém? Metade da Bíblia, Provérbios, depois de Salmos, capítulo 25, verso 28. Os irmãos acharam? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Amém? Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Bom, quando eu percebi que a respeito desse versículo, quando foi me passado essa palavra, foi procurar meditar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. E não só meditando na palavra do Senhor, mas prestando atenção naquilo que já está sendo ministrado nessa igreja, né? Nós percebemos que o Senhor ele é perfeito, né? O Senhor ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que nós precisamos. E é engraçado que cada dia, cada culto é como se fosse uma engrenagem de um relógio. Que cada palavra ministrada nesse lugar, ele vai se encaixando com aquilo que há de ministrar lá na frente. Sabe, uma coisa que nós devemos ter em mente é que o Senhor, ele é o Deus do tempo, né? Aleluia. Presente, passado, futuro, para o Senhor é a mesma coisa. Então, aquilo que já foi dito no passado, não é os pastores que entregam os temas, não é os presbíteros que escolhem as palavras que serão ministradas nos versículos, não. É o Senhor que pega aquele versículo e que fala. Aleluia. E domingo a pastora falou a respeito de muralhas, cidade destruída. E a palavra do Senhor nos fala que, como cidade derrubada, que não tem muralhas, vamos imaginar um pouco a respeito de uma cidade destruída, né? Vamos voltar um pouquinho para o passado e ver que, para uma cidade ser próspera, antigamente, lá no passado, principalmente nos tempos da Bíblia, essa cidade ela precisava ser fortificada, ela precisava ser protegida, pois hoje, para a glória do Senhor Jesus, nós vivemos em tempos de paz, né? Nossas cidades não são cercadas por muralhas. Nossa casa é. A nossa casa é, mas nossa cidade não tem fronteiras. As fronteiras são as abertas. Então não há necessidade de cercar nossas cidades, fortificar as nossas cidades, porque vivemos em tempos de paz. E antigamente não era desse jeito. Antigamente era guerra em cima de guerra, era nação contra nação em todo tempo. E para uma cidade ser próspera, era necessário ter essas muralhas. Era necessário proteger aquela cidade, capital, para que um país, para que uma nação fosse próspera. E a palavra nos fala que cidade derrubada, que não tem muros, é uma cidade em ruína, é uma cidade em caos, é uma cidade que você vê que é pura desolação. Então você vê que não tem futuro. E tal como foi lido em Neemias, que a pastora ela leu, Neemias se entristeceu muito, porque vamos ler Neemias 1. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Quando Neemias ele ouviu dizer a situação do povo, Neemias capítulo 1, ele se entristeceu. Por quê? Neemias 1, verso 3. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande
miséria e humilhação. Aleluia. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Então, uma cidade destruída, sem muro, é uma cidade de pobreza, humilhação. O povo não tem esperança, né? Não vê um futuro, não vê uma segurança, pois a qualquer momento o inimigo entra, vem e rouba. Se você for olhar a história do povo de Israel, quando vê Gideão, ele ia fazer o trabalho, malhar o trigo, mas ele ia onde? Ele ia se esconder, ele ia no buraco onde se pisava a uva, porque é um lugar escondido. Ele ia trabalhar escondido, por quê? Porque a qualquer momento o inimigo vinha e roubava. Ou seja, para ele garantir o pão de cada dia, ele tinha que se esconder e trabalhar de madrugada, para ele poder ter o pãozinho, né, do dia dele ali. Porque o inimigo vinha e roubava. E assim é a cidade destruída. E a palavra do Senhor nos diz que a pessoa sem domínio próprio é como essa cidade. E voltando a lembrar, nós estamos no ano do cultivo. Sabemos que eu já falei sobre isso, que nós vivemos a lei de Deus, a lei da semeadura, a lei de ação e reação. Aquilo no qual fazemos, iremos sofrer consequências, seja elas boas ou seja elas ruins. E domínio próprio é você ter domínio sobre suas emoções, você ter domínio sobre suas atitudes, você ter domínio sobre suas palavras, você saber dominar. Falar no momento em que se deve falar, ouvir sempre. A palavra fala que nós devemos ouvir sempre, né? Falar menos. E agir, irar. Devemos irar, sim, mas não devemos pecar. Não devemos deixar com que o sol venha se pôr sobre a nossa ira, pois assim trazemos pecado para nós. E nós, seres humanos, infelizmente, é difícil. Nós sozinhos, nós não conseguimos nada. Meu Deus. É somente através da ajuda do Espírito Santo que nós conseguimos ter esse domínio. Aleluia. E não sei se vocês perceberam, cada mês que está se passando, estamos falando a respeito de um fruto. Amém. Aleluia. Através Glória a Deus. Um fruto do Espírito. E não um fruto, porque o fruto é apenas mas uma característica do fruto do Espírito. Aleluia. Está sendo ministrado. Mês passado foi bênção, porque estava falando sobre paciência. Quantas pessoas não foram tentadas na paciência, né? Quantos momentos de situações em nossas vidas, principalmente em casa, que a gente é provado ali, naquele determinado sentimento, naquele determinada característica. Pai. E o interessante é que, igual eu falei, uma engrenagem. Semana passada, é bem isso, Adriana. Semana passada foi falado, né, que nós somos discípulos de Jesus, né? Deus. E que nós devemos aprender dele. Jesus, ele nos faz um convite. Vem a mim, entregue seu fardo, troca comigo e aprende de mim. Né? Aprende de mim que eu te ensino legal, te ensino calmamente, humildemente. Troca o seu fardo comigo, né? Troca o seu jugo comigo. Caminha comigo lado a lado. É legal ouvir a palavra do Senhor, que nós vemos que Deus, ele é bom. Amém. E é Ele que nos ensina. Glória a Deus. E exemplos humanos nós temos vários, mas nós não devemos atentar para os seres humanos, pois se você colocar a sua visão no ser humano de exemplo, tal como pai, mãe, pastor, em algum momento você irá se decepcionar, pois ser humano não é perfeito, ser humano é falho. Aleluia. Por mais que ele busca a
agir, ele busca o Senhor, ainda assim é ser humano. Verdade. Ainda assim é falho. Ainda assim há de nos decepcionar em algum momento. Mas devemos olhar para Cristo, exemplo dele. Aleluia. E quando ouvimos a palavra da semana passada, aprende de mim, né? Aprende comigo. É, meu Deus. Venha que eu te ensino, venha que eu sou o teu exemplo. Aí a gente pega para olhar os livros do Evangelho, os 4 evangelhos, que contam a história de Cristo caminhando, né? Aí nós vemos que verdadeiramente Ele é o nosso exemplo mesmo de como nós devemos agir. Aleluia. Pois Jesus Cristo, Ele foi homem como nós. Sendo Deus, ainda assim, Ele se humilhou ao ponto de ser essa carne corrupta como nós. E Ele viveu entre nós. E Ele passou situações que nós passamos, diversas situações. E Ele teve esse domínio. Pois quantas vezes Ele não foi xingado e humilhado, né? Ele era desafiado pelos líderes espirituais da época, né? Os religiosos. Eles desafiavam Cristo assim na cara larga, né? Eles iam para Cristo e falavam: ei, Senhor, como é que a gente vai agir nesse determinado momento? Tá vendo aquela pecadora ali? E aí, como é que vai fazer? É, meu Deus. Eles tentavam Jesus de todas as maneiras. Aleluia. Fora a imoralidade, né? Pois a Bíblia não fala, mas com certeza existiam mulheres que se atraíram por Jesus, né? E quantas vezes alguém não se atirava, né? Não tentava se mostrar para Jesus, tentando sexualmente, né, Jesus? Assim como foi José lá no Egito, né? Quando José foi preso lá, foi vendido, ele estava lá na casa de Potifar, né? Aí Potifar colocou todos os bens nas mãos de José, e José, sendo temente ao Senhor, vinha aquela mulher bonitona, né? E falava: venha, deita-se comigo. E ainda assim, ele teve esse domínio, né? Amém. Pois ele sabia quem ele cria e quem ajudava ele. Amém. Aleluia. Com Jesus não foi diferente. A palavra não fala tal como falou a respeito de José, mas com certeza, pois a Bíblia nos fala que tudo que aconteceu com Jesus, se fosse transmitido em palavras, não existiriam livros que fosse escrito no mundo, que fosse escrito tudo o que Jesus passou. Então, com certeza, Jesus passou por isso. E ainda assim, Jesus não pecou. Jesus também, ele ficou bravo também. A Bíblia nos fala que Jesus ficou bravo. É, Deus. Quando ele chegou em Jerusalém, entrou no templo e viu a casa do Senhor se transformar em escambo, mercado, né? O povo ali vendendo coisas para que fosse entregue no altar, comprando a bênção do Senhor. Ali Jesus ficou bravo ali, ao ponto de derrubar as mesas, quebrar as carteiras, expulsar todo mundo. E ainda ele pega e fala: a palavra do Senhor nos diz que essa casa será chamada casa de oração. Aleluia. E vocês transformaram em comércio. E vocês transformaram em comércio aos olhos dos líderes religiosos. E os religiosos não faziam nada. Quando os religiosos viram Jesus purificando o templo, eles ficaram bravos. E a Bíblia nos fala que depois que eles viram Jesus fazendo isso, aí sim que eles tramaram mais matar a Cristo, né? Cristo Jesus, exemplo, ele irou-se também, mas ele não pecou. Pois nós vemos que todas as vezes que Jesus tinha contato com o povo, depois ele ia e se retirava. Ele ia buscar a presença do Senhor. Aleluia. Ele ia e se Verdade, vestia. Deus.
como eu falei, é uma engrenagem. O que a irmã falou agora na sua oportunidade? Efésios 5, né, 6, que nós devemos revestir. Aleluia! Glória a Deus! Jesus fazia isso em todo o tempo. Jesus, depois de um longo dia de trabalho, pois Jesus trabalhava muito, né? Pensa que é fácil você andar de bairro em bairro, pregando o evangelho, curando. Antigamente não tinha Uber. Pra gente fazer uma visita, vamos pra visita, peraí, deixa eu pegar o celular, peraí, deixa eu ver o aplicativo aqui. Vai demorar 5 minutos, o Uber tá vendo. Antigamente não tinha Uber, antigamente era tudo no chinelo. E era chinelo mesmo de dedo, que ele ia caminhando. Aí ia de bairro em bairro, ia daqui até o Belém, do Belém até o centro de Suzano, depois ele ia um pouquinho mais pra frente até o Acre, aí depois ele voltava para o Mogi. Tudo de chinelo. Aí depois de tudo isso, ainda assim, ele ia subir lá no Pico do Urubu para orar. Glória! É bênção. É desse jeito mesmo. Aleluia! Porque eu estou falando coisas, vários conhecidos, para a gente ter uma noção de distância. Porque se você for olhar no mapa, eu gosto de olhar mapa, é legal. Se você for olhar o mapa assim, as distâncias era, se não fosse mais do que isso. E era tudo caminhando, tudo no chinelo. Aí, depois de um longo dia de trabalho, Jesus ia buscar o Senhor. Você via que ele estava orando, buscando o Senhor. Porque ele sabia que no dia seguinte era mais um dia de batalha. Tal como a engrenagem. Nós não lutamos contra a carne, nem o sangue. Nós lutamos contra o espírito maligno que domina este tempo. Contra os espíritos malignos. Então ele sabia que a batalha dele não é contra os sacerdotes, contra os escribas, contra os fariseus, contra os religiosos. Ele sabia que a batalha dele era contra o inimigo mesmo, os espíritos que estavam sobre eles. Então Jesus, ele buscava o auxílio de Deus em todo o tempo, para que ele não viesse a pecar. Ter domínio próprio, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Dominar a língua, mulher que diga, né? Mulher fala pelos cotovelos, mas a gente deu uma colocação, né? Mas é verdade. E a Bíblia fala que a nossa língua, ela é uma arma mortal, né? Ela serve tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. E tem determinados momentos que nós devemos saber refrear a língua. Tiago é legal que ele fala que aquele que consegue dominar a língua, ele é perfeito. Para adquirir essa perfeição não é fácil, pois a língua é como uma faísca no meio do matagal. Se jogar no mato seco uma faísca, pega fogo. Tiago fala isso. Que uma palavra mal falada, ela pode matar uma pessoa. E se você for olhar a origem dos conflitos humanos, você vai ver que tudo começa pela palavra. Uma palavra mal dizida, com um ouvido que também não interpreta muito bem essa palavra. Nós que falamos a língua portuguesa, nós vemos que o nosso português é difícil. Uma vírgula fora da sentença, né, da frase, muda totalmente o sentido daquela frase. Então, muitas vezes, a gente acaba por falar algo, aí eu falo A, a pessoa entende B, aí no fim cria um C que já gera aquele conflito. Porque o A pessoa viu B e que interpretou C, que já virou briga. Então, dominar, saber conduzir as situações, pois tal como semente, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós agimos, há uma consequência para os nossos atos.
nós trabalhamos, nós temos contato com diversos tipos de pessoas e tem um determinado momento no meu trabalho que eu fui buscar apenas uma informação com uma pessoa e eu estava com um técnico de segurança, pois ele precisava saber daquela informação. Aí o operador no qual nós buscamos a informação vem e questiona nós com algo que não tem nada a ver. Aí eu falei, é justamente por isso que nós estamos aqui perguntando para você, mas que não, que não sei o que, não sei o que. Aí o técnico de segurança ficou olhando para mim, tipo, não entendendo nada que estava acontecendo. Aí eu falei, calma, nós precisamos fazer isso, é isso mesmo que tem que ser bloqueado? Ah, é, fechou. É só isso. Mas o ser humano, ele é complicado, pois acaba querendo distorcer as coisas, quer mostrar algo que não precisa. Aí depois que o rapaz foi embora, até que de segurança olhou para minha cara e falou, meu, precisava de tudo isso? Aí eu falei, ainda bem que mamãe me ensinou a ser educado, pois eu poderia ter retrucado o rapaz na maior, autoridade e eu ainda ia estar com a razão. Ele, não, você está certo. Tem determinados momentos que nós devemos saber agir. Amém. Pois as nossas atitudes acabam se tornando desnecessárias. Deus. Seja em casa, seja na escola, seja no trabalho. É por isso que se nós literalmente estivéssemos na carne, ali haveria uma discussão. Sim. E há o ditado que quando um não quer, dois não brigam. Deus. Glória a E Deus. devemos pôr em prática esse ditado. Quando um não quer, dois não brigam. Se o outro vir cutucar você com vara curta, ouve, deixa passar de largo, só fica tranquilo. Não perca a bênção. Não é fácil. Nós temos esse domínio próprio, Mas através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo do Senhor, é que nós podemos, devagarinho, caminhando. Ele nos ajuda a ter esse domínio. Poderíamos estar falando a respeito de domínio sobre diversas coisas. Domínio sobre falar, domínio sobre agir, domínio sobre a imoralidade. Mas, para darmos início nessa campanha, o Senhor, Ele me fez lembrar. Amém. Vocês têm aprendido aí, que é como Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vinde a mim, Glória a Deus. vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vem cá comigo, Vem que eu te ensino. Olha para mim. Como olhar para Ele? Através das Escrituras. Quem não sabe da história de Cristo é os 4 evangelhos. Ele é o exemplo. Evangelhos do Senhor. Jesus Cristo, Ele nos ensina. Ele é o nosso maior exemplo. Olhar para o ser humano é bom, pois temos um norte, mas não se apegue a ele, pois ele decepciona. Olhe para Cristo. Se estamos aqui hoje, é porque estamos aqui por causa de Cristo. O interessante das nossas campanhas é que, tal como já foi falado, não buscamos bens materiais, não buscamos portas abertas, não buscamos chaves, nem curas, nem nada. Buscamos dons espirituais. Buscamos o fruto do Espírito. É isso que nos ajuda nessa caminhada. Glória a Deus. É isso que nos ajuda a caminhar para o céu. Você desenvolver cada aspecto do fruto do Espírito, você está desenvolvendo como ser um cidadão do céu. Como você ir rumo ao céu. Adquirimos a salvação, adquirimos Cristo, mas a nossa morada é diferente dessa morada aqui. Há uma determinada maneira que devemos agir naquele lugar. Lá não é igual aqui, tudo bagunçado. Aqui é bagunçado. Lá não. Lá Jesus ele nos ensina que o pecado não entra.
Se o pecado não entra, nós devemos desapegar verdadeiramente daquilo. Não vou falar para você agora largar tudo e viver de brisa. Não. É porque tem gente que faz isso, né? Vende tudo lá, vai pro monte e fica lá. Tô no monte, agora eu virei santo. Larga tudo. Nem toma banho, sei lá como faz pra tomar banho. Mas não, viva nesse mundo. Mas nós não somos desse mundo. Somos peregrinos. Aleluia a Deus. O Senhor, ele fala, o Petson falou, se você continuar, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não falou, mas é a continuação. Se não fosse assim, eu tinha dito, vou preparar lugar. Ou seja, a morada de Deus que Ele está preparando para nós, não é aqui. Não é como isso daqui que nós vivemos. É o céu, a bênção. É, Deus. Mas não é de qualquer jeito que entra lá. Olha o teu nome, Pai. Por mais que reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ainda assim é necessário uma mudança aqui dentro, né? Ainda assim é necessário quebrar esse coração de pedra do ser humano que é nosso, seres humanos pecadores. Ainda assim é necessário arrependimento, ainda assim é necessária a transformação. E é somente através do Espírito Santo do Senhor é que nós adquirimos essa transformação. É somente Jesus que nos ajuda nessa caminhada. Então olhe para Cristo. A cruz ela está vazia, mas olhe para ela. Ele que é o Senhor. O interessante da bússola é que a bússola sempre aponta para o norte. O norte é a direção. Então você tem uma noção de que é o norte. Norte é a direção. Você sabe que ali é o norte. Então se lá é o norte, então tem que ir um pouco mais direito porque eu vou para o leste. Então não é por aí. Norte. Cristo é o seu norte. Cristo é a sua direção. Amém. Olhe para Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele nos ajuda, Ele nos auxilia. Aleluia. Se você tentar fazer algo por você mesmo, você não consegue. Se você está tendo uma dificuldade em determinada área da sua vida e você tentar resolver ela por você mesmo, você não vai conseguir. Pois a própria Bíblia nos diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Ou seja, o homem é você. Maldito é você que tenta fazer de você mesmo o seu braço forte. É somente Cristo que nos ajuda. Somente Cristo é que nos auxilia. Glória a Deus. É somente Cristo é que te ensina. E o interessante é que Jesus Cristo ele fala que se você necessitar falar algo, o Espírito Santo irá te fazer lembrar daquilo que você irá falar. Sabedoria, Tiago nos ensina, se você necessita de sabedoria, peça para Deus. Olha que bênção. Salomão não fez isso. Salomão, jovem, acabou de assumir um reino. Podia pedir várias coisas. Podia pedir riqueza, saúde. Antigamente podia pedir mulheres também. Não. Ele pede sabedoria para poder lidar com tudo. Aleluia a Deus. E o Senhor se agrada. Olha que bênção. O Senhor até se espanta com aquilo que Salomão falou. Ele falou, nossa, Salomão, você podia ter pedido todas as coisas. Você pediu sabedoria. Deus se agradou pelo fato de Salomão pedir sabedoria. E falou, por você ter pedido sabedoria, não somente sabedoria eu vou dar para você, mas também vou te dar riquezas, paz. É Deus. Olha que bênção. Peça para Deus e Ele te dará. Mas só que Tiago fala, se você pedir para Deus, mas peça com fé. Tenha
fé naquilo que você está pedindo. Porque sem fé você não consegue. Sem fé você é como se fosse a onda do mar. Você vai e volta, você vai e volta, você não para. Sem fé você é jogado. E Deus não se agrada daquele que não tem fé. Que a Bíblia nos fala, né, que se nós nos achegarmos a Deus, devemos nos achegar com fé. Daquele que é fiel e adorador, né, daqueles que o buscam. E outra coisa, salvação também é através da fé. Ó, é necessário crer na obra de Cristo. É necessário crer que Ele nos ajuda. Se necessitamos de cura, é necessário crer que Ele irá curar. Tal como já foi orado aqui a respeito de livramento. É necessário crer que houve o livramento. A palavra de Deus, ó que bênção. A palavra de Deus é poderosa. Deus fez todas as coisas através da palavra. Se Deus liberou uma palavra, creia nessa palavra. Se Deus já liberou essa palavra de livramento, creia que houve o livramento. A palavra de Deus é poderosa. Por isso que a nossa língua ela é perigosa. Pois através dela podemos liberar bênçãos e maldições. E o que será que nós temos liberado em nossas vidas? E domínio próprio é saber lidar com aquilo que falamos, é saber lidar com aquilo que fazemos, como agimos. Não é fácil. Não vou falar para vocês que agora você é perfeito. Agora você está dominando tudo. Não, não dominamos nada. Cristo domina tudo. Então, se em determinado momento de nossas vidas nós estamos acuados, necessitando de algo, lembre-se, ali para a cruz. Jesus, me ajuda. Jesus, eu não estou conseguindo lidar com a minha boca. Seja sincero, sinceridade. É isso que Deus quer de você, sinceridade. Senhor, eu não consigo lidar com os meus olhos. Eu vejo aquilo que não deve ser visto. Sinceridade. Senhor, eu tenho ouvido coisas que não são agradáveis ao Senhor. Peça ajuda. Ele te ajuda. Aleluia. É igual quem fumante. Eu já nas empresas você vê direto o cara falando, eu parei de fumar. Beleza, parei de fumar. Aí quando para 2, 3 semanas você já está vendo lá o cara lá fumando. Mas a pessoa por si só não consegue. É verdade. Ou se ela não está fumando, ela está mascando chiclete. Que ela troca um vício pelo outro. Aí no fim, depois acaba voltando a fumar de novo. Por quê? Porque o único que livra é Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. A obra de Cristo na cruz, ela foi perfeita. Amém. Ela não trouxe apenas salvação para as nossas vidas. Ela trouxe um contato com Deus. E ela trouxe esse livramento das amarras do pecado. Aí Ele pode nos ajudar. Espírito Santo do Senhor. Jesus ele foi para o céu e deixou o Espírito Santo do Senhor. Peça para Deus. Glória a Deus. Que Ele te ajude. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E é isso, meus irmãos. Eu não tenho muito que ficar falando, não. Senão eu vou estar falando da minha parte e eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas, como nesse início de campanha desse mês de novembro, já passamos metade do ano, já estamos indo para o final do ano, o tempo voa. O Senhor, Ele fez com que eu lembrasse que é Ele que nos ensina. Como já foi ministrado no mês passado. É Ele que te ajuda a ter esse domínio. Seremos ministrados de diversas maneiras neste mês. Mas para início de mês, lembre-se, é Cristo. Somente Ele que te ajuda. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Lembre-se.
Cristo Jesus. É Ele que te ajuda. Amém. Deus, poderoso, santo, fiel e verdadeiro, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela sua obra maravilhosa na cruz, em favor das nossas vidas, Pai. Que o teu Espírito Santo venha, meu Pai, que encontre as nossas vidas nessa noite. Engrandecido seja a Que o tua Espírito Santo do presença. Senhor venha, meu Pai, que Nós te louvamos, encontre a vida te dos teus adoramos. irmãos, a vida dos Te seus exaltamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Cristo venha, Porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de toda a honra, glória, poder, majestade. as nossas ações, Pai. Que o Senhor venha. Pai, obrigado, meu Deus, por ter nos permitido a ter ouvir a esse tua domínio, palavra Pai. nesta noite. A ter esse Mas que não domínio, sejamos Pai. apenas ouvintes da tua palavra. Vem, Jesus Cristo. Mas que possamos, ó Pai, deixar a tua palavra adentrar aos nossos corações, Esses que trazendo um refrigério, uma transformação, seus lares, uma mudança. aquelas que Ó Deus, nos ensinando, Pai, que o Senhor nos dando graça, Deus, Espírito nos lembrando dia a dia, de que forma devemos agir, Senhor, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio a muitas das vezes, ó Pai, que somos confrontados, Pai. de todas as coisas, Nos ajuda, nas tuas mãos. Que o Nos Senhor ajuda a perseverar que o na Senhor tua venha nos palavra, ajudar, Pai, que na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas uma orações. cidade, Pai, que derrubada. Senhor, nos ajuda a ser unânime, Nossa vida não venha temos ser tudo em comum, caos. Senhor. Que o Senhor venha nos Para que a tua ajudar. palavra, Senhor, se cumpra em nosso meio. Quando diz que o Senhor envia tanto quanto dá a ser salvado nesse nossos lugar. corações. Pai, nós te pedimos, Muito obrigado, em Jesus, nome de Jesus, por tudo que o Senhor fez. concede uma noite abençoada. Nas nossas Em nome vidas. de Jesus, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.